Irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Nesse momento, gostaria de pedir, em reverência à leitura da Palavra de Deus, que possamos nos colocar de pé, neste momento. Nós vamos ler um trecho da Palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 26, irmãos. Assim então nos diz a palavra do Senhor: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de podermos estar na Tua presença nesta noite. Louvado seja o Teu santo e soberano nome, Senhor, porque um dia o amor incondicional alcançou os nossos corações, para que pudéssemos assim estar aqui nesta noite, Senhor, e cultuarmos ao Senhor, bendizermos ao Teu nome, Senhor, e assim trazer o alimento que a nossa alma tanto necessita receber no Senhor. Nós assim oramos e gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Podeis estar sentados. Irmãos, esse trecho da palavra de Deus nos remete a uma reflexão. Em primeiro momento, precisamos saber que essas palavras foram ditas pelo próprio Cristo. Foi Jesus quem disse essas palavras e indagou os seus discípulos acerca destas frases que aqui nós acabamos de ler. Pois assim diz, né? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele não estava falando para qualquer um, mas ele estava direcionando a sua indagação a homens a qual ele já havia chamado para estar com ele, acompanhá-lo durante o seu ministério sobre a face da terra. Então podemos dizer que eram homens que já conheciam o ministério, os feitos, e já tinham um relacionamento com o próprio Cristo. Mas essa indagação, essas perguntas que Jesus Cristo fez a eles, era com um único objetivo: trazê-los a uma reflexão. E a reflexão estava direcionado com as suas almas. Assim também, a mesma reflexão é que Cristo quer nos fazer nesta noite também, a pensarmos: e a nossa alma? Para onde irá? Qual será o destino da minha alma? Pois uma coisa é certa e a palavra de Deus nos afirma exatamente isto: a nossa alma ela é eterna. Agora, o destino da nossa alma, há somente dois possíveis: é o inferno, viver eternamente no inferno, ou viver eternamente na eternidade com Cristo. E é isso que Deus quer nos fazer refletir nesta noite. E então, irmãos, aí é importante nós olharmos o texto, vamos refletir um pouco sobre ele. E Deus diz ainda que, em determinada passagem da Bíblia, que quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Podemos dizer até mesmo com outras palavras: aquele que põe o seu coração nesta vida, perdê-la-á, perderá a sua vida, perderá a sua alma.
Mas ele também diz: aquele que perder a sua vida, ganhá-la. E o que ele quer dizer com isso também? Que aquele que não põe o seu coração nas coisas desta vida, aproveitando um pouco, pegando carona nas palavras do nosso irmão Juninho, foram lindas as palavras, e tem relação direta com o que nós estamos aqui nesta noite refletindo. Nós temos que ensinar os nossos filhos através do nosso próprio exemplo. A melhor forma de ensinar é sendo exemplo, é sendo referência. A criança, ela aprende, irmãos, muito mais pelo visual, pela repetição. O ouvir é necessário? É. Mas o visual e a repetição é que levam a criança a aprender. E a partir do momento que ela testemunha e vê seus pais preocupados não somente com as coisas desta vida, não colocando seus corações nas coisas desta vida, mas preocupados com aquilo que é eterno, automaticamente seus filhos também vão viver essa mesma experiência, irmãos. Então, é muito comum nós vermos que as pessoas, elas estão muito preocupadas com as coisas desta vida, o dia a dia. O jovem tem uma preocupação, qual é a linha ou qual é o nicho de mercado profissional em que eu devo atuar, para que possa me trazer retorno profissional, sucesso profissional, até mesmo engaranhar também uma condição financeira melhor. Irmãos, é importante frisarmos uma coisa, não estou dizendo que isso é pecado, pelo amor de Cristo, não é. Pois a palavra diz que o tesouro do homem está naquilo onde ele põe o seu coração. Agora é importante nós entendermos isto. Eu não devo colocar o meu coração nestas coisas e me esquecer daquilo que Deus tem preparado para mim. Aí sim, nós vamos estar vivendo o pecado. Quando eu coloco todas estas coisas à frente daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E o que Deus tem preparado para nós? E o que Deus quer de nós? Como o nosso irmão bem disse, que eu possa viver os sonhos de Deus, não os meus sonhos somente, mas acima de todas as coisas, os sonhos de Deus devem ser a prioridade na minha vida. Que Deus possa verdadeiramente, desfazer os meus sonhos, para que eu possa estar no centro da sua vontade e fazer os sonhos que Ele sim tem preparado para mim. E essa palavra, irmãos, eu prego também primeiramente para a minha vida. Eu falo diretamente para mim. Então é importante cada um de nós nessa noite, e o que Deus quer de nós nesse momento, é que possamos refletir sobre tudo isso. E aí, voltando um pouco para a palavra de Deus, em uma outra passagem, Deus disse exatamente assim, em Lucas, no capítulo 12. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Que possamos refletir, se esta noite Deus pedir a minha alma, o que eu tenho preparado para Ele? Para quem será? Será para mim? Para as coisas desta vida, a satisfação das necessidades desta vida? Ou o que eu tenho preparado e buscado todos os dias são tão somente para a glória de Deus? E esta indagação que Deus disse em Lucas, no seu capítulo número 12, é para que nós possamos entender a necessidade de que as coisas desta vida jamais podem superar aquilo que Deus tem preparado para nós, e aquilo que nós estamos vivendo e queremos viver com Ele. Porque o objetivo principal em nossas vidas deve ser não para esta vida terrena,
mas para vivermos eternamente, para que a nossa alma possa desfrutar eternamente da presença e da glória do nosso Deus. E aí, irmãos, eu vou fazer uma pergunta para mim, mas eu gostaria que cada um possa se fazer essa pergunta neste momento. E a pergunta é a seguinte: até você, adolescente, também se faça essa pergunta. Desde o ancião, desde o jovem, a serva, o servo, se faça essa pergunta neste momento. Se este for o último culto na face da terra, para onde irá a sua alma? Se este for o último culto sobre a face da terra, qual será o destino da sua alma? É uma pergunta pesada, irmãos. Sabemos disso, mas nós precisamos nos fazer essa pergunta em todo momento. Se este for o último culto, que possamos entregar a nossa alma por inteira ao Senhor. Se este for o último momento sobre a face da terra, que possamos dedicar o nosso coração por inteiro ao Senhor. Que Ele possa encontrar em nós verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que possamos ter a resposta nos nossos corações. Se este for o último culto, e Deus mandar o seu Filho e nos chamar, que Ele possa dizer o nosso nome, para estarmos com Ele na glória. Irmãos, em Amós, há um trecho também que diz assim: prepara-te, ó Israel, para o encontrar com o teu Deus. E esse preparo, é isso que o Senhor está requerendo de nós cada dia. Que possamos dia após dia nos prepararmos para podermos ouvir Deus chamar o nosso nome no dia da volta do seu Filho. Que possamos ter os nossos nomes escritos verdadeiramente no livro da vida. Então, irmãos, o mais importante é que nós precisamos entender que esta vida ela é passageira. A nossa vida sobre a face da terra, como se diz na palavra também, como Moisés diz, é um conto ligeiro. Como diz também ali Tiago, é um vapor, como um vapor de água. Passa muito rápido. Mas a nossa alma ela é eterna, como nós já dissemos. E nossa preocupação está em quem deve estar voltado tão somente para isto. E a nossa alma, qual será o destino? Para onde ela irá? É trabalhar dia após dia, noite após noite, preocupado exatamente em quê? Que a minha alma possa encontrar o Salvador no dia certo, no dia que Ele chamar. Irmãos, é uma analogia, podemos dizer assim, até de certa forma, simplória e até engraçada, mas é uma verdade. Ontem, eu trocava as fraldas dos meus filhos. Mas amanhã, daqui a poucos dias, serão eles que vão trocar as minhas fraldas. A nossa vida é um conto ligeiro, passa muito rápido. E é isso que Deus quer nos mostrar nesta noite. O nosso foco, o nosso objetivo precisa ser a nossa alma. E era isso que Jesus quis mostrar aos seus discípulos. Homens que conheciam a Cristo, viveram com Cristo, mas precisavam estar atentos a este detalhe.
Eu não sei qual é a condição de cada um que aqui entrou. Talvez, irmãos, o que eu estou aqui dizendo não é exatamente o que você gostaria de ouvir nesta noite. Mas talvez seja o que você precisa ouvir. Porque nem sempre nós ouvimos aquilo que gostaríamos. Mas às vezes é o que precisamos. Então você pode ter chegado aqui nesta noite com um problema de ordem material, com uma necessidade de uma porta de emprego, passando por dificuldades financeiras, com um problema de saúde também, próprio seu ou de um familiar. Irmãos, eu não estou menosprezando, pelo amor de Cristo, eu não estou menosprezando a sua luta, até porque eu também enfrento as mesmas lutas. Mas o que Deus quer nos mostrar nesta noite, que hoje existe aí fora uma teologia que procura atrair o homem e a mulher exatamente pelo quê? Por aquilo que eles querem ouvir. Vem que você vai ser curado. Faça aqui então um propósito dessa forma, compre este material ou este óleo, que a porta ela vai se abrir. Você vai ter a sua porta de emprego. Mas o que Deus tem preparado para nós é algo muito maior do que isto. Por isso que em todo tempo na sua palavra, Ele nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em todo momento Deus quer nos mostrar que o principal objetivo dele é levar ao homem a ter o desejo de alcançar a salvação. É de levar ao homem ao entendimento da necessidade de se preocupar com a sua alma. E colocando isto em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas no tempo de Deus. E então, irmãos, de que adianta ganhar este mundo e perder a nossa alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Deus não quer bens materiais, Deus não quer que você faça sacrifício, Deus não quer as suas obras para que você alcance salvação. Mas o que Deus quer de nós é que possamos entender que os sinais apontam o momento profético que a igreja está vivendo. A Bíblia fala que em vários momentos seriam assim, um relógio profético, e aconteceria para nos mostrar que a volta de Cristo está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. E esses pontos que nos apontam para isto, estão aí relacionados à política, à economia, à religião e até mesmo aos fatos naturais que têm ocorrido, como aconteceram nos últimos dias agora. Irmãos, e as coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda, que isso nos traz até mesmo surpresas. Mas é um sinal de que próximo está o dia da volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja fiel. Tivemos o evento, agora o terremoto ali em Marrocos. Irmãos, se voltarmos a 20 anos atrás, 20 anos somente, nós vamos dizer que eventos como este, falar em um terremoto, era algo que acontecia de forma muito esporádica. O intervalo entre um evento e outro se dava por anos. Era um acontecia agora, o outro daqui a 5 anos, o outro dali a 7 anos, e assim se dava. Mas as coisas estão acontecendo numa velocidade agora muito maior. Está acontecendo 2, 3 eventos como este por ano. Irmãos, quando se ouvia falar em ciclone no Brasil? Quando que nós ouvíamos dizer que houve um ciclone no Brasil? E vivemos agora, nos últimos dias, ali no sul do nosso país, uma tragédia. Infelizmente,
vidas foram ceifadas, muitos se perderam, mas assim se deu. E tudo isso é sinal também do quê? Da ira de Deus. A ira de Deus acerca do quê? Do pecado que paira sobre a face da terra. Irmãos, e todos esses eventos foram previstos ali no livro de Daniel, no livro de Isaías, no livro de Mateus, no livro de Tessalonicenses, Apocalipse. Todos esses livros, se nós formos ler, nós vamos ver que foram já previstos todo esse momento que nós estamos vivendo em nossos dias. E aí a importância de estarmos atentos para o momento profético que estamos vivendo nos nossos dias. Irmãos, a igreja ela precisa estar preparada. Nós precisamos estar preparados para que, onde quer que estejamos, possamos falar da palavra de Deus. Pegando mais uma vez carona na fala do nosso irmão Juninho, que possamos, aonde quer que estejamos, nas nossas escolas, no nosso ambiente de trabalho, na sua universidade, no seio da sua família, que você possa ser um ali espia de Cristo, que você possa ser um homem e uma mulher usada por Deus, para poder falar deste momento que a igreja ela está vivendo, para que a atenção das pessoas também quanto a este momento profético possa ser despertada, porque as pessoas estão dispersas e não entendem, às vezes pela falta do conhecer a palavra, e nós precisamos conhecer para poder falar, fundados, baseados na palavra de Deus, acerca deste momento que nós estamos vivendo. Hoje, é importante nós entendermos, irmãos, que o que nós vivemos nesta vida não é nem perto, podemos dizer até mesmo de um sofrimento, que ocorrerá com aquele a qual a sua alma for viver eternamente no inferno. Nem perto. Importante nós entendermos isto, o sofrimento será aquele que vai ser eterno. E nós precisamos lutar. Fomos chamados, escolhidos para isto, para que possamos apregoar a palavra de Deus aonde quer que estejamos. Voltando um pouquinho aqui à nossa fala, não é pecado você ter sua posição social, você ter seu status na sociedade, você ter uma condição financeira boa, um nível intelectual bom, não é pecado. Mas se o seu coração está colocado nessas coisas, aí está o pecado. E nós precisamos entender que Deus nos colocou aonde quer que estejamos, seja no meio de uma sociedade, de um nível financeiro e econômico mais elevado, seja numa sociedade onde o nível intelectual é mais elevado, Ele nos colocou para que possamos ser, assim, discípulos de Cristo, que possamos ser homens e mulheres para levar a palavra de Deus, e que todas as coisas que façamos para a glória de Deus. Hoje, irmãos, é importante que entendamos que o pecado é o que condena a nossa alma. A palavra de Deus nos diz que todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Vivemos a consequência do pecado de Adão. O pecado de Adão, lá no momento, no Éden, foi o que nos trouxe a consequência do juízo de morte. Podemos dizer assim. Mas é importante entendermos, irmãos, e a palavra nos aponta em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Hebreus 2, todas as transgressões recebem
o seu justo castigo. Todo pecado tem o seu castigo. Nós somos pecadores. Quando reconhecemos o nosso pecado, vamos aos pés do Senhor, suplicamos do Senhor o perdão. Pela sua graça, infinita misericórdia, o Senhor nos perdoa. Mas é importante entendermos também um detalhe. Nós podemos alcançar o perdão dos nossos pecados, mas a consequência do pecado, ela não se apaga. Não se apaga. Talvez, se possamos refletir aqui, alguns de nós, se você for pensar um pouco atrás na sua própria vida, teve aquele momento que você pecou, se clamou ao Senhor pedindo misericórdia, pedindo perdão, Deus te perdoou o seu pecado. Mas a consequência daquele pecado, ele não foi apagado. Aquele que vive eternamente no pecado, também não vai apagar a consequência do seu pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Então, irmãos, é importante lembrarmos o que nos afastou de Deus, o que afasta o homem de Deus é o pecado. E aí é importante nós entendermos e buscarmos de Deus a sua santidade. Pois é a santidade de Deus que nos remete a estarmos aptos e podemos dizer, somos salvos. No momento que Cristo voltar, Ele vai chamar o meu nome. E aí podemos dizer, mas como? Como que eu vou alcançar esta condição? Como eu vou alcançar a salvação? São reflexões também que Deus quer nos levar a compreender nesta noite. Mas é importante entendermos, irmãos, que o pecado é algo tão promíscuo, é algo tão sujo, que em Abacuque ele diz até mesmo que Deus ele é tão puro de olhos, que Ele não pode nem ver o pecado. O pecado é o que nos afasta cada dia de Deus. E a justiça de Deus, ela pune o pecado. Então, irmãos, o que Deus quer nos fazer entender nesta noite? Nós estamos próximos do dia da volta de Cristo. Os sinais apontam. O relógio profético demonstra tudo isto. E nós precisamos buscar viver o quê? A santidade de Cristo. E essa santidade, ela precisa ser alcançada. Nós possamos estar ali no dia do juízo, no dia em que Cristo voltar, buscar a sua igreja, vai ter um momento em que vamos ser levados ao juízo. Que possamos ter ao nosso lado o advogado fiel, justo, aquele que vai estar interpelando por nós. Ó Pai, esse aqui, ele desejou muito mais estar aqui na glória contigo. Que ele possa ver em nós fiéis adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que amem a salvação de Cristo acima de qualquer coisa desta vida, que desejem e vivam para a eternidade com Cristo. Pois assim, irmãos, Paulo, ele diz em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, se for possível, teria como projetar, por gentileza, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo 5, eu gostaria que nós pudéssemos observar estas palavras, que possamos nesta noite sairmos daqui com um entendimento, irmãos, a necessidade de refletirmos a minha alma, como está diante de Deus. E assim nos diz as palavras de Paulo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos,
que Cristo possa estar em nós em todo o tempo. Que possamos nos examinar a todo momento e que pessoas ao nosso redor possam ver Cristo em nós, para que possam também desejar estar em nós, estar conosco, para que eles possam ver em nós aquilo que não se encontra lá fora neste mundo, que eles possam ver em nós aquilo que falta à alma deles, que eles possam desejar aquilo que nós temos alcançado diante do nosso Deus. Examinai-vos vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Que Ele possa estar em nós a todo tempo, a todo momento. Irmãos, e assim, chegando já próximo ao fim da mensagem desta noite, a pergunta que nós possamos dizer: a nossa alma está salva? Examine a você mesmo. Eu digo a mim, em primeiro lugar, preciso me examinar todo o tempo. Cristo pagou um alto preço. O preço que foi pago foi pela graça, mas não foi de graça. Não foi de graça. Foi um alto preço que foi pago na cruz do Calvário. E é importante, irmãos, nós entendermos. Um servo de Deus, ele disse uma palavra que remetia a um trecho, um versículo muito conhecido nosso. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. Por gentileza também, se puder. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele, irmãos, esse servo, ele chamou esse trecho, esse versículo, como um mini-evangelho. Mini-evangelho. Porque esse texto remete todo o contexto e mistério do projeto de Deus para a salvação do homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele fez, irmãos? Dar o seu único Filho, por amor. Se nós trouxermos para um experimento, uma suposição, irmãos, por favor. Imaginemos nós pegar o nosso filho e dar por amor a vida de alguém, ceifá-lo por amor à vida de alguém que não é nosso amigo, porque nós éramos inimigos dele. E isso Deus fez por nós. Mas para quê? Em quê? O fundamento desse ato de Deus foi exatamente baseado no quê? No amor. Foi no amor. Foi o fundamento de Deus para poder projetar esse momento, levar o seu filho a padecer toda a dor, como homem, mesmo sendo Deus, ser ali crucificado na cruz do Calvário, ser pregado na cruz, sentir toda a dor, por homens e mulheres que eram inimigos dele, pois esse foi o ato de Deus para com as nossas vidas. Então, irmãos, e é importante entendermos que a salvação, ela vem pela fé, pela graça, mediante a fé. Também como diz o versículo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé para crer no quê? Que este ato de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão para com as nossas vidas.
Se eu não creio, se eu não tenho a certeza de que aquele ato de fé de Cristo ali na cruz, de padecer toda a dor, todo o sofrimento, que caberia a mim sentir, eu não tenho fé. E automaticamente, eu não sou salvo. Por quê? A salvação, ela vem pela fé. Na graça, mediante a fé. Assim diz a palavra de Deus. E é importante, irmãos, que possamos assim viver este momento todos os dias. Que os nossos corações se encham a cada dia da fé, em crer e viver também desta forma, de que aquele ato que propiciou a cada um de nós hoje estarmos aqui nesta noite, ouvimos essa palavra, vivemos o chamado de Cristo. E nós podemos dizer que fomos chamados não de qualquer forma, mas nós fomos chamados pelo ato da cruz. Foi o ato que chamou a cada um de nós. Foi a cruz do Calvário. Cristo foi a cruz não em vão, mas Ele foi por amor às nossas vidas. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Se você está aqui nesta noite e não entende, não compreendeu ainda o chamado de Deus para a sua vida, uma certeza nós podemos lhe dizer: se você está aqui, é porque há um propósito de Deus para a sua vida também. Se você está aqui nesta noite, entrou por essas portas, eu não sei qual é a condição que você aqui se chegou, qual é a sua luta, qual é a sua necessidade. Pode ser a sua necessidade até mesmo para esta vida, mas Deus quer fazer com que você saia daqui nesta noite com o entendimento de que Ele tem algo muito maior para você. Deus tem a salvação para a sua vida. Deus quer fazer com que você saia daqui com a certeza de que você recebeu o chamado da cruz nesta noite. Que possamos viver essa experiência todos os dias. Que possamos ser atraídos pelo amor de Cristo, pois é o ato mais puro, foi o que Ele fez por nós, dar a sua própria vida, por amor a cada um de nós. Antes mesmo de nós o conhecermos, Ele pagou um preço por cada um de nós. Que possamos viver todos os dias para a glória de Deus, irmãos. E assim, chegando ao fim, que possamos então, irmãos, concluirmos a mensagem desta noite, de forma que nós não possamos depositar a nossa fé nas coisas desta vida, mas que a nossa fé esteja depositada, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, que possa estar depositada a nossa fé no sacrifício da cruz, pois foi ali que o preço foi pago, e foi por ali que nós fomos atraídos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, finalizando, Deus nos chamou pelo sacrifício do seu Filho. E é importante, como diz ali em Hebreus, que possamos nos arrepender daquilo que vivemos para esta vida, em detrimento daquilo que Deus tem preparado para nós. Que haja o arrependimento em nossos corações, pois a palavra assim diz, que sem arrependimento não há remissão dos pecados, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Que o derramamento do sangue de Cristo seja para que possamos sair daqui com um entendimento novo, de que precisamos nos arrepender e buscar a remissão dos nossos pecados todos os dias diante de Cristo. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Cristo possa perdurar nos nossos corações. Que você que está aqui, seja pela primeira vez, pela segunda ou pela milésima vez, que seu coração esteja assim voltado para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Que você possa sair daqui com a reflexão:
o que será da sua alma? Que você possa dizer: a minha alma vai estar com Cristo na glória eternamente. Que possamos a cada dia sermos atraídos pelo sacrifício de Cristo e que possamos viver na fé esse sacrifício todos os dias. Lembrarmos que não foi de graça, foi pela graça que fomos alcançados. Louvado seja assim o nome do Senhor. Amém.